cheguei em Vibonati. Vibonati, na verdade, é o local que eu vim conhecer aqui na Itália. Todo o restante foi de brinde. Roma, Nápoles, Firenze, Pompeia. Mas o real objetivo da minha vinda aqui é conhecer Vibonati. Mas por que Vibonati? Por que é tão importante conhecer Vibonati? Vibonati é uma comuna que fica em Salerno, sul da Campânia, bem ao sul, já na divisa com a Basilicata. Estou em Sapri, próximo de Villa Mare, que é uma região litorânea. E Vibonati fica na montanha. Eu vim para cá porque foi aqui que se originou a família Pinto. Pelo menos o ramo da qual eu faço parte, pelo lado de mãe. Foi dessa cidadezinha, foi aqui que surgiu a família Pinto. Aqui em Vibonati vivia o senhor Domenico Pinto. Ele era casado com Francesca Maria di Foni. E aqui eles tiveram 3 filhos. O primeiro nasceu morto, o primogênito deles, nato morto. O segundo, Antônio Giuseppe Pinto. E esse é o personagem principal da história. O terceiro filho, uma menina, se chamou Ângela Maria Pinto. E eles viviam aqui, nessa terra, aqui em Vibonati, frequentavam essa igreja, o Santuário de Santo Antônio Abate. Provavelmente aqui as crianças foram batizadas, foi exatamente aqui, né? O nome Antônio é uma homenagem já ao padroeiro da cidade. Aqui a cidade, o padroeiro é Santo Antônio Abade. E viviam aqui, né? Uma zona de interior, as terras eram comunais. Eles plantavam, produziam azeite, né? Plantavam pés de oliva, azeitona, criavam cabras, produziam queijos e viviam aqui dessa forma. Nessa época a Itália passava pelo processo de unificação, veio acompanhada de várias guerras, invasões, lutas, batalhas, até que passou pelo processo de unificação. Mas por toda a Itália havia uma crise econômica, crise de alimento, crise financeira, também o processo de industrialização que chegou um pouco tarde aqui na Itália, mas acabou chegando, e isso afeta o modo de vida em que, principalmente aqui no interior, eles estavam acostumados. Esse modo de vida de produção artesanal, de estrutura familiar, de terras comunais, tudo isso estava deixando de existir na Itália. Então a situação vinha ficando muito difícil. Isso fez com que Domenico Pinto fosse até Nápoles, capital, e lá no porto embarcasse em direção ao Brasil. O Domenico Pinto foi para o Brasil, totalmente fora do contexto da imigração. A imigração virou ocorrer depois. Ele foi antes. No Brasil, ele foi para Minas Gerais, cidade do Cerro. Lá, ele se tornou tropeiro. Tinha uma tropa de mulas e transportava mercadorias da cidade do Cerro por várias cidades, pegava aquela rota do tropeiro e chegava em Santa Leopoldina, que já era um local que havia recebido imigrantes. Essa rota dos tropeiros existe até hoje lá em Santa Leopoldina. Quem puder visitar, ainda tem aquelas ruínas, tem a estrada antiga, mantida. Então ele fazia o transporte de carga no lombo de mulas, levando mercadorias de Minas até Santa Leopoldina e outras cidadezinhas da região.
Enquanto isso, aqui em Vibonati, ocorreu uma fatalidade. Francesca Maria de Fone faleceu e ficou os 2 filhos aqui. O Antônio Giuseppe Pinto devia ter seus 19 anos de idade. A Ângela Maria estava em torno dos 16 anos. Uma fatalidade que afeta a família. E dessa forma, o Antônio resolve ir em busca do pai. Decide também para o Brasil. A Ângela Maria, pelo que se sabe, foi para um convento. Ainda não sei qual convento. Mas esse foi o destino. Antônio Pinto, então, vai para Nápoles, onde embarca. E até onde eu sei, pelos relatos que eu ouvi, principalmente da minha tia-avó Maria Rossi, primeiro ele foi para Buenos Aires. Passou um tempo na Argentina e só depois foi para o porto do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele seguiu para Minas Gerais, para a cidade do Cerro, em busca de seu pai. E mais uma fatalidade assola o Antônio Pinto, porque quando ele chega lá, é informado que Domênico Pinto já havia falecido há quase um mês. As viagens eram longas, né? De navio, depois não sei se ia de cavalo, se de carroça, se havia algum trem. Então quando ele chegou lá, já estava morto, seus bens já haviam sido repartidos, pilhados, suas mulas já não existiam mais. O máximo que Antônio Pinto conseguiu foi algumas ferramentas, estribos, material de selaria, só isso que ele pegou. E agora ele tinha que pensar o que fazer, já que voltar não era possível. Foi aí que ele ficou sabendo que o governo brasileiro estava financiando a entrada de imigrantes italianos no Brasil, concedendo terras. O primeiro assentamento do Brasil, a primeira colônia, é o núcleo Timbuí, atual Santa Teresa. Ali chegaram 384, se não me engano, trentinos, vieram da região do Trento, que apesar de ser de cultura italiana, nessa época pertenciam, na verdade, ao Império Austríaco. Mas esses trentinos chegaram, foram instalados ali no núcleo Timbuí, e Antônio Pinto viu uma oportunidade de viver, de arrumar trabalho, de conviver com pessoas que falavam seu idioma, já que o português ele não dominava, tinha muita dificuldade. Falando um pouco dessa imigração trentina, vieram várias famílias que se instalaram no núcleo Timbuí, foram fundadores da cidade de Santa Teresa, como vocês sabem. E essa imigração está completando 150 anos este ano, vai ter uma festa maravilhosa lá em Santa Teresa. Dessas famílias que vieram de Trento, não ficaram apenas ali no centro de Santa Teresa, eles também se espalharam pelo interior. Um grupo que veio de uma região de Trento, ali de Valsugana, Nova Ledo e adjacências, eles formaram uma comunidade, uma vila chamada Nova Valsugana. Dentre esses pioneiros trentinos estavam o senhor Paolo Zotteli, Giordano Dalmaso e Antônio Zanetti, com suas famílias, que vinha mulher, filhos, nora, genros, netos, chegava às vezes a 20 pessoas em cada núcleo familiar. Eles foram fundadores de Nova Valsugana. Se juntou ao grupo posteriormente, vindo em outra embarcação, o senhor Giuseppe Zen, também da mesma região de Valsugana, instalando-se ali em Nova Valsugana. Foi para esse lugar que Antônio Pinto foi. Ali, em Nova Valsugana, Antônio Pinto foi trabalhar de meeiro nas terras do senhor Paulo Zotteli. Todos ali produziam café. Vieram para cá para produzir café.
E ali eles conviviam, conversavam, socializavam, construíram uma igreja dedicada a São Luís Gonzaga, encomendaram uma imagem que veio lá da Itália, veio de navio, chegou no Porto de Vitória. Do Porto de Vitória foi transportada num carro de bois até Nova Valsugana. Fizeram a inauguração, inauguraram a igreja está lá até hoje, muito bem cuidada, muito bem preservada, sob os cuidados do diácono Edmar Dossi, uma pessoa incrível que tem cuidado e dado uma atenção, que preserva uma memória, uma cultura que é mantida até hoje naquele lugar. Então, Antônio Pinto, Paulo Zottoli, Antônio Zanetti, Giuseppe Zen, todos socializavam naquela igreja. E ali a gente vê a união entre as famílias. E essa é a parte legal da história. José Zen, filho de Giuseppe Zen, vai se casar com Maria Zanetti, filha de Antônio Zanetti. Então nós teremos a união conjugal de José Zen e Maria Zanetti, juntando as famílias Zen e Zanetti. Antônio Pinto, esperto, ele se casa com a filha de Paulo Zottoli, chamada Luísa Zottoli. Então nós temos a união aqui da família Pinto, na verdade o único napolitano sobrevivente, trocava cartas, correspondências com sua irmã, mas parece que virou freira no convento, não se ouviu falar mais, e o Antônio Pinto se une então a Luísa Zottoli. Essas novas famílias formadas têm seus filhos. José Zen e Maria Zanetti tiveram vários filhos, dentre eles a minha avó, Ângela Zen, a vovó Angelina. E o Antônio Pinto, com a Luísa Zottoli, também teve 7 filhos, dentre eles o meu avô, o João Pinto. Esse que continua levando a cultura, a tradição dos Pintos de Vibonati, assim como seus irmãos, Pedro Pinto, Paulo Pinto, Domênico Pinto e suas irmãs. Buonasera amici cari, tutti quanti qui presenti, siete tutti qui venuti per la festa di domani, che domani è Sant'Antonio. Como as terras em Santa Teresa, Nova Valsugana, já estavam todas ocupadas, e havia um incentivo a uma expansão em direção ao Rio Doce, a ocupação de Colatina, essas novas famílias de italianos, mas formadas aqui no Brasil, começaram a subir em direção ao Rio Doce. E essas famílias recém-formadas que eu citei, os Pinto e Zottoli e os Zen e Zanetti, seguiram esse rumo. Coincidentemente, foram instalar-se num lugarzinho chamado Baunilha, em Colatina. Ali, conquistaram terras, compraram terras e começaram a produção de café. A essa altura, o José Zen e a sua esposa Maria Zanetti já haviam falecidos. Ela, enterrada em Nova Valsugana, ele em São Roque do Canaã, antigo patrimônio dos polacos. Luísa Zottoli faleceu em Baunilha e ali ficou Antônio Pinto com seus filhos vivendo em Baunilha. Com o tempo os filhos foram casando, indo embora, né? O meu avô João Pinto comprou a parte dos irmãos e ficou com a propriedade em Baunilha. Antônio Pinto foi viver em Braço do Sul com o filho Pedro Pinto e sua esposa Maria Rossi, onde viveu até o fim dos seus dias.
Ele faleceu em 1951, sendo enterrado no cemitério de Braço do Sul. Essa história parece simples e bem conhecida, mas me deu um trabalho. Eu desenterrei isso do zero. Eu sabia que meu avô, minha avó, minha mãe são descendentes de italianos, porque eles têm uma fala, né? Tem um sotaque diferente, falam algumas palavras em italiano, varda, cucciara, testone. E a gente sabe que são italianos, mas não sabia exatamente de onde. Meu avô sempre dizia que eles eram de Nápoles. Ah, nós somos de Nápoles, somos de Nápoles. Mas não exatamente o local. E naquela época, aqui, Salerno fazia parte de Nápoles, né? Eles são de Vibonati, mas todos se diziam napolitanos, ainda que não fosse da cidade, da capital, Nápoles. Durante a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas assinou um decreto proibindo o idioma alemão, italiano e japonês em território brasileiro. E os estrangeiros tinham que se apresentar na delegacia. O meu bisavô Antônio Pinto compareceu à delegacia de Colatina, preencheu o documento, assinou, tem a assinatura do delegado e guardou esse documento. Não sei como esse documento veio parar nas minhas mãos. Alguém de São Torquato deu uma cópia para minha mãe me trouxe esse documento, peguei para ler e ali vinha escrito: Antônio Pinto, natural de Libonata. E aí veio aquela pulga atrás da orelha. Uai, mas ele não é napolitano? Foi aí que eu comecei a pesquisar. Rodeei cartórios, cemitérios, casa de parente, pegava foto antiga, documentos antigos, tudo. Li muito acerca da imigração, li toda a história de vários autores brasileiros, capixabas, gente que estuda imigração, Renzo Grosselli, que escreveu um livro maravilhoso. E aí eu fui entendendo todo o contexto da imigração, fui entendendo um pouco do idioma italiano e foi assim que eu descobri a origem da família. É só entender que quando os italianos chegavam aqui e falavam em italiano, lógico, o brasileiro que recebia escrevia do jeito que entendia. No documento está escrito Libonata, mas não foi isso que Antônio Pinto falou. Eu tive que ir na internet substituir essa letra L por todas as consoantes. Vinha lá com B, com C, com D, com F, com G. A letra V está lá no final, então eu tive que digitar muito. Mas quando eu digitei V, Vibonata, o Google me levou para Vibonati. E aí veio aquela ideia na cabeça. Achei. Foi daqui que a família saiu. Só que uma coisa é você achar, outra é o documento certificar isso. Isso a gente aprende no primeiro ano do curso de História. Não é aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você quer, e sim aquilo que as fontes documentais dizem. Será que eles são de Vibonati mesmo? Eu fui até uma senhora, Elizabeth, salvo engano o nome dela, em Colatina, ela fazia a busca de certidões. E lá no escritório eu disse: Dona Elizabeth, a certidão do meu bisavô está em Vibonati. Ela: você tem certeza? Eu vou te cobrar tal valor. Se não estiver lá, problema seu. O valor tem que ser pago antecipadamente. Você paga metade antes, metade paga quando estiver com o documento em mãos. Paguei, adiantei, confiando que o documento estava aqui. 3 meses depois eu recebi um e-mail da senhora Elizabeth. Pode vir. A certidão está na mão.
A partir daí foi fácil montar o processo, já que a documentação quase toda eu já tinha, né? Já que elas ocorreram aqui no Brasil. Antônio Pinto se casou no Brasil, teve seus filhos aqui no Brasil, faleceu no Brasil. Eu fui na Abraço do Sul, fui à casa do responsável pelo administrador do cemitério, pela administração do cemitério. Sentei na casa dele, ele me trouxe uma caixa cheia de documentos. Eu só pedi uma garrafa de café e uma mesa. Coloquei todos aqueles documentos. Fui passando um por um, documentos muito antigos. Depois de quase uma hora de pesquisa, passou pelas minhas mãos a guia de sepultamento do senhor Antônio Pinto. Peguei a guia, tirei uma cópia e, em contato com os povos antigos, aqueles que eram adolescentes, nos anos 50, quando Antônio Pinto morreu, eles me levaram até o cemitério. E ali foi identificado onde ele foi enterrado, já que eles sabem onde as pessoas estão enterradas. É um lugarejo pequeno, tem uns 100 habitantes mais ou menos, então eles sabem onde cada pessoa está enterrada. Cada família tem o seu espaço. E eles não enterram sobre o espaço de outras famílias. Uma senhorinha, uma anciã já me levou até o local e apontou o local onde Antônio Pinto foi enterrado. E aí nas imagens vocês vão ver tanto o documento quanto o túmulo, que eu fiz questão de marcar. Deixar marcado lá onde ele está enterrado. O Antônio Giuseppe Pinto foi um guerreiro, foi um obstinado, não desistiu. Seu pai partiu, sua mãe faleceu, sua irmã foi para o convento. Com 19, 18 anos ele foi sozinho para o Brasil. Seu pai estava morto, não tinha nada, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Se juntou aos imigrantes trentinos, casou, formou família e viveu sua vida, teve seus filhos, formou uma família imensa. Hoje os Pintos estão espalhados por todo o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Tocantins, Pará e até na Noruega. Os netos do Oswaldo Pinto estão na Noruega, vivendo por lá. Enfim, se não fosse pelo Antônio Giuseppe Pinto, nenhum de nós existiria. Já pararam para pensar nisso? Por isso que hoje, família Pinto, sintam-se todos representados nessa pequena homenagem em honra à memória de Antônio Pinto. Direto de Vibonacci.